Bom, olá pessoal, nós vamos nesse vídeo ver agora um rápido exemplo de concordância vertical, né, para o viaduto, complementando então a aula teórica que foi dada sobre esse assunto aqui. Então o problema que a gente tem para resolver aqui é o seguinte, ó, nós temos que fazer uma travessia sobre uma via inferior que tem essas dimensões aqui. Nós vamos ter duas pistas, né, duas pistas de 10 metros de cada lado, como vocês estão vendo aqui, um canteiro central de 2 metros. Tá? Então o viaduto deve vencer esses 22 metros que existem aqui. Tá? Então, nós precisamos projetar então um viaduto em curva vertical, que deve atender o que? Deve atender a dois critérios importantes. O primeiro, critério da distância de visibilidade, né, a concavidade ou a curvatura, melhor dizendo, da parábola que vai ser executada, né, o grade do viaduto, portanto a própria estrutura do viaduto obedecerá a um perfil de uma parábola do segundo grau, como a gente viu, tá? Bom, então essa parábola tem que ter uma curvatura definida, né, de tal sorte que a distância de visibilidade de parada seja atendida, como a gente viu. Isso para dar segurança, né, ao usuário de visualizar o obstáculo numa distância que seja satisfatória para ele parar, ok? Então, nós fixamos aqui alguns parâmetros, né? Primeiro foi a inclinação das rampas, tá? Então vem para o lado esquerdo uma rampa ascendente aqui de 5% e descendente também uma rampa de 5%. Então usamos a mesma rampa aqui, tanto de subida como de descida. Recordando que esse valor das rampas, né, o máximo que a gente pode adotar seria entre 6 e 7, né? 7 seria um limite extremo em casos especiais, tá? O ideal seria adotar como máximo mesmo, nos casos comuns, 6%. Ok? Bom, então nós vamos ter que construir um viaduto, seria essa parábola, que o ponto de tangência não está representado, o ponto de tangência está mais aqui para trás, né, na parábola, então o viaduto não vai ocupar toda a parábola, né? Aqui seria o nosso PIV e o PCV e o PTV não estão representados aqui nesse desenho, ok? A extensão total do viaduto, né, é 32 metros, nós estamos colocando mais 5 metros para cada lado aqui, mais 5 metros para cada lado, a partir do meio fio aqui, dos meios fios laterais. A outra coisa que foi dada foi essa cota aqui no pavimento, né, mais 100, aqui essa pista tem uma inclinação transversal, né, um abaulamento de 2%, então essa cota aqui vai ser 100,2, né, aumenta 20 centímetros, né, daqui para cá. Então temos essa cota. Então a gente tem que garantir que todo veículo que vai passar aqui nessa pista inferior não vai tocar no viaduto, né? Então por isso existe o gabarito vertical. Então essa distância que vai do pavimento até o fundo do viaduto, né, tem que ser maior, né, ou no mínimo, né, igual a 5,50 m, que é o gabarito definido pelas normas do DENIT. Tá certo? Então nesse caso, como o pavimento inferior está variando, né, e o pavimento superior, que é o fundo, melhor dizendo, o fundo da estrutura também está variando conforme uma curva, a gente tem que conferir isso em alguns pontos, né? Então foi conferido nesse bordo aqui, junto a esse meio fio, e do outro bordo aqui, junto ao meio fio do canteiro central, tá? Então essa distância aqui daqui para cá tem que ser igual a 5,50. Então nós vamos controlar a cota desse ponto B, né, que estaria aqui, e a cota aqui do ponto A, desse outro lado aqui. Bom, então nós precisamos, para saber disso, precisamos saber também qual é a altura da nossa estrutura, né, a altura de construção da estrutura. Então, como nós colocamos 3 pilares, né, um pilar no canteiro central, então nós vamos ficar aqui com um vão, né, da ordem de 12 a 13 metros, 13 metros mais ou menos, seria daqui para cá. Então adotamos uma seção maciça, né, com 60 centímetros de espessura, que é essa seção que está apresentada aqui, tá? Portanto, essa altura, que é o que interessa nesse problema aqui, é 60 centímetros a altura de construção, né? Então, se a gente voltar para cá, nós vamos ter essa altura aqui, que representa aqui a espessura, né, da estrutura, está cotada aqui com 60 centímetros, como estão vendo, e ela é constante, né? Então ela vai dar esse mesmo valor aqui no ponto A e aqui no ponto B.
Tá? Na verdade, isso aqui seria transversal e aqui haveria uma pequena diferença, que aparentemente nesse desenho aparece ser uma coisa bem diferente a perpendicular, porque está forçado aqui a curvatura, tá? Mas na verdade essa diferença, se tomar aqui na vertical ou na diferença seria pequena. Bom, então vamos em frente. Vamos adotar uma velocidade diretriz, né, velocidade de projeto de 60 km por hora. Trata-se de um viaduto urbano, né, então essa velocidade não é maior do que esse valor. Olhando então na tabela do DENIT, né, nós vamos encontrar que o coeficiente de atrito pneu-pavimento, né, que é justamente essa tabelinha aqui que a gente está vendo, vai da velocidade desde 30 km por hora até 120, né? Então, para 60 km por hora, nós vamos encontrar um fator, um coeficiente de atrito, pneu, pavimento molhado, 0,33, tá? Foi o que foi adotado aqui, tá? Bom, então, da expressão que a gente viu, né, do cálculo da distância de visibilidade, nós temos a expressão 0,7 de V, né, mais V2 sobre 255F. Então, fazendo essas contas, a gente encontra que a distância de visibilidade é 84,78 metros para esse nosso problema aqui. Ok? Pegando esse valor, né, nós vamos encontrar um parâmetro K, que é o D2 sobre 412. Então, D2, que é 84,78 ao quadrado dividido por 412, dá 17,45 metros. O que é que a gente faz com esse parâmetro K? Esse parâmetro K, ele vai ser multiplicado pela diferença algébrica entre as rampas, né? Então, K é 17,45, e quem é a diferença algébrica entre as rampas? A rampa ascendente é 5 e a rampa descendente é menos 5. Então, é o I1 menos o I2, vai dar 10, vezes 17,45, deu 174,5. E esse valor, o que é? É o comprimento total da projeção da parábola, tá? Que é o Y1 mais o Y2. Então, agora a gente pode construir efetivamente a nossa parábola. Para que a distância de visibilidade, o critério de distância de visibilidade seja atendido, né, nós vamos fazer uma parábola que tem uma projeção no mínimo igual a 174,5 metros. Então, vamos adotar uma parábola com 175 metros de projeção, para arredondar aqui esse valor, e com Y1 igual a Y2, os dois ramos iguais. É uma parábola absolutamente simétrica, porque tem rampas ascendentes e descendentes iguais, né, em termos de valor numérico, e projeções de ramos também iguais, que é 87,5. Então aqui nós construímos a parábola toda, né, PCV, PIV, PTV, tá? Tá identificado aqui. Então a primeira coisa que a gente calcula é essa flechazinha aqui, né, que é a distância do ponto teórico, né, de encontro das rampas, né, e com o ponto aqui do vértice, né, da nossa parábola. Então, vale esse é o Y1 vezes Y2, e 1 menos I2, e dividido por 2 vezes Y1 mais Y2. Escrever nessas contas, vejam que aqui, né, tomar cuidado, que aqui o Y1 entra com seu valor puro, né, e aqui ele entra com seu valor percentual, tá, no cálculo da projeção, né. E aqui não, aqui ele entra com seu valor puro, portanto, seria 0,05, né, menos 0,05. Tá? Então deu 2,19, é essa flechazinha aqui. Com esses parâmetros a gente pode calcular agora a excentricidade, né, em qualquer ponto aqui, o Ezinho aqui em qualquer ponto. Tá? Não é excentricidade, né, a distância, né, que vai da parábola até a rampa, né, até esse trecho fictício de rampa aqui, porque o grade não vai acompanhar essa rampa, né, ele vai acompanhar aqui a parábola. Ok? Bom, agora vamos fazer a verificação do gabarito, que é importante, né? Então o gabarito está fixado, como eu disse, o gabarito rodoviário do DENIT 5,50 metros. Bom, então nós vamos fazer essa verificação, como já tinha dito, para o ponto A e para o ponto B. Para que isso seja satisfeito, a gente já pode calcular quem devem ser a cota mínima, né, de A e B. Então a gente pega aqui no ponto A, então aqui no pavimento a cota está 100, vamos somar mais o gabarito, que é 5,50, mais 0,60, que é a altura de construção do viaduto. Tá? Então vai ser 100 mais 5,50, vai dar 105,50, né? Mais 0,60,
né, que é essa conchinha que está aqui, vai dar 106,10. É a cota do ponto A, tá? Agora, outra coisa importante é qual é a distância do ponto A até o nosso PCV, tá? Porque o ponto A, o nosso viaduto, né, ele só está ocupando 32 metros aqui de parábola, né, de projeção. A parábola como um todo, ela tem 175 metros, como a gente tinha acordado. Então, qual é a distância do ponto A, né, que estaria mais ou menos por aqui, né, até o PCV? Então é tranquilo, né, porque a gente tem que a distância do Y1 é 87,5. Então daqui, que é o eixo, né, que é o vértice da parábola, até o PCV nós temos 87,5. Então é só a gente tirar 87,5 dessa distância. Então aqui está no meio do canteiro, então é 1 metro daqui para cá e mais 10 metros até aqui. Então temos que tirar 11 metros de 87,5, que é o que foi feito aqui, né? Então 87,5 menos 11 dá 76,5, tá? Então essa é a distância do ponto A até o PCV. E aqui está a cota ZA, como a gente tinha já tínhamos calculado, tá? Outra informação é quem é a flechazinha, né, no ponto A. Quem é essa flechazinha no ponto A? É esse valorzinho aqui, ó, o EA, como está indicado aqui. Como é que a gente calcula esse valor? Também foi explicado lá na aula teórica, né? É o valor do E da flecha máxima, que é 2,19, dividido por 87,5 ao quadrado, que é o Y1, né? Vezes 76,5 ao quadrado, que é a distância do ponto onde a gente está querendo calcular a flecha, né? Então deu 1,67. Então com isso, pessoal, a gente já pode calcular quem deve ser a cota do PCV para que tudo isso aqui seja validado, quer dizer, a cota lá no ponto A seja 106,10. Então como é que a gente faz isso? A gente escreve a equação, o Z de A, o Z de A seria a cota, né, do ponto A, vai ser a cota do PCV, tá, que é o ponto do início da parábola, né? Aí eu subo na rampa, vou pela rampa, então a rampa tem 5%, e vou andar quanto? 76,5, que é a distância do PCV até o ponto A. Então 0,05 vezes 76,5, e vou descer quem? Vou descer agora aquela flechazinha que é 167. E obrigo isso a ser 106,10. Fica como única incógnita a determinar a cota do PCV, que fica determinada aqui por essa condição igual a 103.945. Então voltando aqui, o que é que foi feito, né, olhando para esse desenho aqui, né? A gente vinha lá do PCV, né, que não está apresentado aqui. Aí você vai chegar nesse ponto aqui. Então sobe pela rampa, acha a cota em cima da rampa, desce aqui esse valor da flecha no ponto A, que é o índice A, e aí acha a cota do ponto A, que obriga então a atender a condição do gabarito. É isso que está colocado aqui nessa equação. Então, para atender o gabarito, a cota do PCV, que é o que a gente quer amarrar, porque com isso fica todos os elementos da parábola definidos, né, é 103.945 para atender o gabarito no ponto A. A mesma coisa a gente faz agora para o ponto B, né? Qual é a distância? Primeira coisa, qual é a distância do ponto B ao PCV? A distância do ponto B ao PCV vai ser quem? Então, o ponto B, esse que está aqui, que está nesse alinhamento, a 1 metro do vértice da parábola. Esse é 87,5, né? O Y1, então tira 1 metro, vai dar 86,5. Então, é isso que está colocado aqui. 86,5 é a distância do ponto B até o PCV. Quem é a cota do ponto B para atender o gabarito? É a cota em cima do pavimento, que é 100,2, mais o gabarito 5,50, mais 0,6 da estrutura. Então dá 106,30. Então a cota lá no ponto B tem que ser 106,30, tá? Quem é a flechazinha da parábola, né, no ponto B? Então a mesma expressão agora, usa a flecha máxima 2,19 dividido pelo y1, que é 87, o y1 ao quadrado, então 87,5 ao quadrado, vezes a distância do ponto B até o vértice, que é 86,5 ao quadrado. Então dá 2,14, né? E que é esse 2,14? É essa flechazinha da parábola no ponto B aqui. Tá certo? Com essa flechazinha dá pra gente montar agora aquela equação, né? A cota no ponto B
aqui vai ser a cota do PCV, mais subindo novamente pela rampa 0,05 a inclinação, vezes 86,5, menos 2,14, que é a flecha, dá 106,30, tá? Então com isso de novo a gente vai definir ou determinar a cota do PCV para que o gabarito seja atendido. Então dá uma cota do PCV de 104,115. Então, para atender as duas condições, para atender o gabarito no ponto A é 103,945. Para atender no ponto B seria 104,115. Então prevalece qual? Prevalece o mais alto, né? Que é para atender a todo. Então o Z vai ser 104,115. O que é que vai acontecer quando a gente adota isso? Está subindo um pouco mais o PCV. E aí no ponto A vai ficar um pouco mais folgado, né? Ao invés do 5,50 vai ficar um pouco mais alto o viaduto, que não tem problema. O importante é que em todos os pontos, né, o gabarito seja atendido, tá? Bom, isso pode ser feito assim manualmente, como a gente fez aqui, mas existe também disponibilidade, né, de vocês no site lá, essa planilha aqui, né, que é a planilha chamada de concordância vertical, né, em que você pode fazer todas essas contas que foram colocadas ali, assim mais automaticamente, né. Então vamos lá, a primeira coisa é o cálculo da distância de visibilidade. Então você adota aqui uma velocidade diretriz, que é 60, tá? Então uma informação. Depois o F, você também pesquisa aqui dessa tabelinha aqui, não tem o menor problema. Então o F igual a 0,33. Por quê? Porque a velocidade foi 60 km por hora. Então F é 0,33, tá? E com isso se calcula a distância de visibilidade, que foi aquele 84,78 metros que a gente colocou, ok? Então essa é a distância de visibilidade. Bom, agora vamos para a concordância com parábola convexa, né? Então quais foram as rampas que a gente adotou? Foi 5% e menos 5% a rampa descendente. A diferença algébrica entre as rampas é 10. E aí aquele K, né, deu 17,446, tá? Portanto, significa dizer que a projeção da parábola, né, deve ser 174,46 metros. A gente adotou 85, né? Agora vamos para os elementos da concordância vertical. Então aqui vai ser 87,5, né? Por quê? Porque fazer a conta aqui, se a gente adotou 175, né, dividido por 2 dá 87,5, claro. Então, 87,5 para o Y1, 87,5 para o Y2, o Y deu 175, aí nós vamos ver OK, que é o controle da distância de visibilidade, tá? Bom, aqui você estabelece a cota do PCV, vamos botar uma cota do PCV igual a 100, tá? Assim, só para a gente, 101, por exemplo, 102. Ok? Só para a gente fazer um estudo. Então a cota do PCV 102. Aqui ele calcula para a gente a flecha da parábola, que é esse Ezinho aqui, né? Tá? E as cotas do PCV, PIV e PTV, tá? Tá aqui, ó. Então 2,188. A cota do PIV 104,19 e a cota do PTV. Então aqui ele faz o resumo, PCV com 102, PIV com 104,19, tá? Isso daí, pessoal, em cima da parábola, tá? São cotas já em cima do grade propriamente dito. E ali o PTV. Tá? 102. Veja que as cotas de PCV e PTV estão iguais, né? Porque a parábola é absolutamente simétrica, né? E como o PCV e o PTV estão aqui distantes, né, do vértice, as cotas são iguais. Bom, aí aqui a gente pode fazer o estudo para qualquer ponto, né, em cima da parábola. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então está dividido em 10 o vão. Então seria 87,5, né? Dividido por 10, a gente teria 8,75, né? Então nós teríamos aqui o 0 e 8,75 para o primeiro X. Talvez seja bom botar aqui com 2 decimais, né? Para ficar
melhor, isso. E aí a gente vai pegar os pontos, né, até chegar no 87,5, tá? Então aqui, pessoal, tá sendo calculado o que? Vamos só dar uma limpadinha aqui. Tá sendo calculado a flecha em cada um desses pontos, né? E a cota, tá? Tá vendo que o início é no PCV, cota 102, como estava aqui. E agora aqui no vértice, no PIV, 104,19, batendo aqui com o PIV. Então eu tenho cota aqui para vários pontos, tá? Bom, quais são os pontos de interesse para a gente, né? Os pontos de interesse para verificação do gabarito agora são aqueles pontos A e B, né? Que vão estar nas cotas 76,5, o A na cota não, na distância, né? 76,5 e 86,5. Então é 76,5. 76,5 estaria onde? Estaria, vamos colocar aqui, tá? Nesse ponto aqui, 76,5, para a gente ficar com esse ponto aqui como uma observação, que seria quem? Seria o nosso ponto A, né? Ok, vamos colocar aqui, fica melhor. Tem a letra maiúsculazinha aqui. Então esse aqui é o nosso ponto A. Ok. E aqui é o nosso ponto B. Tá? O nosso ponto B. Aí B, 76,5, 1,67, né? Que seria a flecha. E a cota está dando 104,15. Esse 1,67 nós já tínhamos até calculado, que é a flecha para esse ponto. E aqui, pessoal, ficou 86,5, né? Que seria o nosso ponto B. Ok. Então, 86,5, flecha 2,14. O que é que está acontecendo agora? Vou colocar isso aqui com uma cor aqui, um verdinho aqui, por exemplo. Então, no ponto A, a cota é 104,15 e no ponto B a cota é 104,19. Mas quanto é que deveria ser a cota, né, para atender a distância a questão do gabarito, né? Então a gente viu que a cota no ponto A precisa ser 106,10, tá? Para atender essa condição, 106,10. Aí como é que a gente pode fazer isso na planilha? Que a cota do PCV, né? Até que aqui chegue ao valor, né? No ponto A ela precisa ser 106,10, que é o alvo, né? E no ponto B, pessoal, quem era o alvo? No ponto B é 106,30, tá? Então, voltando para a planilha, aqui é 106,30, tá? O alvo da planilha. Muito bem, vamos lá. Como é que a gente pode fazer então? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar de novo aqui a história do atingir meta. Então eu quero que essa cota aqui, que é a cota do PC, a cota no ponto A, seja igual ao valor 106,10, alternando quem? Alternando o Z0 que está aqui, que é a cota do PCV. Ok? Então encontramos 103,95, que aí ó, bateu 106,10 aqui, tá? Nós encontramos quanto para o PCV? 103,95. Manualmente nós encontramos quanto? 103,945, tá? Ali porque está com 2 decimais apenas lá. Ok? Mas o que acontece agora aqui? O que a gente vai ver? A condição no ponto B não está atendida, ó. Por quê? Porque é 106,13, tá dando a cota, e eu preciso de 106,30, tá? Eu tenho que fazer agora, atingir aqui o 106,30. Atingir meta, definir esta célula para o valor 106,30, que é o exigido, né? Alternando quem? Alternando a cota do PCV. Pronto, 104,11, né? O que é que aconteceu agora?
No ponto B deu 106,30, tá ok. No ponto A 106,27, está maior do que 106,10, tá ok, né? Então essa foi a solução. Vamos adotar a cota do PCV 104,11, que o gabarito ficará então atendido. Foi isso, né, que a gente encontrou também aqui, 104,115, né? Cota do PCV. Ok, pessoal? Então essa planilha também está disponível e a gente pode fazer todo esse estudo, né, de lançamento lá do grid baseado aqui nessa solução aqui. Ok? É isso.